Boa noite. Boa noite. Presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, é indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. O banco contesta as acusações. Marcelo Odebrecht, preso e condenado na Operação Lava Jato, decide fazer revelações para obter delação premiada. Bulay, amigo de Lula, confirma ao juiz Sérgio Moro que empréstimo de 12 milhões foi fraude em favor do PT. Executivo português afirma que ex-presidente do PSDB em Minas Gerais recebeu propina de R$ 1,5 milhão. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recebe relatório propondo a cassação de Eduardo Cunha. Desemprego em abril bate recorde e agora atinge mais de 11 milhões de trabalhadores. Não deu certo, felizmente, uma tentativa de assalto a um carro forte na rodovia Dom Pedro II, que liga Campinas a Jacareí, no Vale do Paraíba. Para bloquear a estrada, os bandidos incendiaram uma carreta. Os seguranças reagiram e houve troca de tiros. Em menos de 2 meses, foram 3 assaltos desse tipo no estado de São Paulo. Era por volta das 8 da noite quando criminosos bloquearam a estrada no sentido Campinas. Eles atearam fogo numa carreta que foi atravessada na pista. O cerco foi para roubar 2 carros fortes que estavam no trânsito. Um deles tentou fugir na contramão e acabou batendo no carro usado pelos bandidos, armados com fuzis. Rodovia Dom Pedro, no sentido Campinas, rodovia fechada, indivíduos já esperando a viatura chegar, vários disparos de fuzil. Estamos no interior da viatura, bloqueado, não tem condições de desembarcar. Houve troca de tiros e os vigilantes da empresa de transporte de valores conseguiram escapar por um matagal. A polícia chegou em seguida, mas o bando fugiu num carro preto sem levar nada. No outro carro forte foram encontrados explosivos que os bandidos não tiveram tempo de detonar. O material foi retirado pelo GAT, o grupo antibomba da PM. Ação muito parecida aconteceu no mês passado, aqui na rodovia Anhanguera, já perto de Ribeirão Preto. Uma quadrilha interceptou um carro forte, rendeu os funcionários e conseguiu explodir o cofre do veículo. Também fugiu, só que levando dinheiro. No tiroteio, uma pessoa foi baleada na perna e outra ferida de raspão. 2 dias antes, em Santos, 3 pessoas foram mortas, entre elas 2 policiais, durante o assalto à sede de uma empresa que transporta dinheiro. Na fuga, por causa do tiroteio, a rodovia Anchieta chegou a ser bloqueada. Em Campinas, em março, cerca de 15 homens usaram bombas para derrubar paredes da empresa Protege e dinamite para abrir o cofre. Os bandidos levaram 50 milhões de reais. A polícia conseguiu apreender parte do arsenal do bando, fuzis, coletes e munição, mas ainda não recuperou o dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 7 pessoas foram presas, entre elas 5 policiais civis que trabalhavam na investigação e são suspeitos de extorquir a quadrilha. Na casa de um deles foi encontrada uma grande quantia em dinheiro. Segundo a polícia, há evidências da participação de funcionários da Protege. O desemprego bate um novo recorde aqui no Brasil e já atinge 11 milhões e 400 mil brasileiros. Esses números refletem uma triste realidade vivida por trabalhadores de montadoras. No ABC Paulista, muitos funcionários afastados há meses não têm perspectiva nenhuma de voltar ao trabalho. Geraldo trabalha como montador numa fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Mas há 5 meses ele está em casa, depois que a empresa adotou o sistema de layoff, uma suspensão temporária do contrato de trabalho. O funcionário continua recebendo, mas parte da remuneração vem do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador do Governo Federal. Geraldo já tinha aderido a um programa de redução de salário. A situação atingiu diretamente o orçamento da família, que teve uma redução de pelo menos 20%. Você tem que reduzir aonde praticamente você não pode. Prestação de um carro você não pode, você tem que pagar. Alimentação você tem que comprar, não tem jeito. Então as consequências elas são grandes dentro de casa, porque você sem o básico, sem o dinheiro que você ganha no dia a dia, complica.
O clima de incerteza para os trabalhadores aumenta à medida em que o índice de desemprego cresce no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou hoje novos números. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril ficou em 11,2%. Esta é a maior taxa de desocupação desde 2012, quando a pesquisa foi criada. Já são 11 milhões e 400 mil desempregados no país. No ABC Paulista, que concentra um grande número de montadoras, a taxa de desemprego, segundo o DIEESE, chegou a 16,6%. São cerca de 233 mil desempregados. Os setores de comércio e serviços, próximos às montadoras, sentem os efeitos da crise. Para nós, taxistas, afetou muito. De um ano e meio para cá, caiu muito, né? Agora, para nós aqui, uns 30%, 40%. Agora você faz aí 5, 6 vendas por dia, e assim. Fazia quantas antes? Abaixo de 50, 60. Para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o cenário é um dos piores enfrentados até agora e vem se agravando desde 2013. O setor vem vivendo uma queda da atividade, o mercado de carros novos tem se encolhido e nós estamos sentindo muito duramente esses efeitos nas fábricas. Polícia do Rio de Janeiro faz operação para localizar 4 suspeitos foragidos no caso de estupro coletivo de uma jovem de 16 anos em uma favela na zona oeste do Rio. Hoje, um 7º envolvido no caso foi identificado. O nome do 7º identificado ainda não foi divulgado. A polícia busca por Marcelo Miranda e Michel Brasil, suspeitos de divulgarem as imagens da garota nua e desacordada em redes sociais. Também são feitas buscas por Rafael Assis Duarte, que aparece em uma fotografia com a jovem inconsciente. E por Sérgio Luiz da Silva, o da Rússia, apontado como chefe do tráfico na região. Ontem foram presos Raí Souza, acusado de gravar e divulgar imagens da jovem nas redes sociais, e Lucas Perdomo Santos, jogador de futebol apontado como namorado da vítima. Também ontem, em entrevista coletiva, a delegada responsável pelo caso, Cristiana Bento, diz que tem certeza de que houve estupro. Em reunião com secretários estaduais de segurança, o presidente interino Michel Temer oficializou a criação de um núcleo que vai coordenar o combate à violência contra a mulher. O órgão vai ser subordinado ao Ministério da Justiça, atualmente sob o comando de Alexandre de Moraes. A competência, juridicamente, não é exatamente da União Federal, não é? Mas ela pode, em reuniões periódicas que faça com os secretários de Segurança Pública, todos juntos, mãos dadas, né, podem combater essa espécie de violência. Temer criticou a criação de comissões para discutir a violência. Nós precisamos acabar no país com essa história de toda vez que tem um problema, se cria uma comissão. Se cria uma comissão, é porque não vai sair. O ministro Alexandre de Moraes enumerou medidas adotadas em São Paulo quando ele foi secretário de Segurança, que podem ser expandidas para os demais estados. Informatização das medidas e comunicação de todas as medidas restritivas, cíveis e criminais em relação a agressores que acabam não chegando na ponta. Uma outra medida que eu quero discutir com os senhores, mas de absoluta importância, é a possibilidade de convênios específicos com aporte de dinheiro do governo federal para pagamento de diárias especiais. Polícia Federal indicia o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, na Operação Zelotes. Luiz Carlos Trabuco e 2 executivos do Bradesco são acusados de corromper integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão vinculado à Receita Federal que julga recursos contra multas. Segundo as investigações, o Bradesco pagaria propina em troca de decisões favoráveis e, para isso, usaria os serviços de uma consultoria especializada nesse tipo de atividade. O relatório da Polícia Federal aponta um encontro entre executivos do banco e emissários do grupo. O objetivo seria anular um débito de 3 bilhões de reais com a Receita Federal. Além de Trabuco e dos 2 executivos do Bradesco, foram indiciadas outras 7 pessoas. Agora, o Ministério Público Federal vai avaliar o material
e pode pedir novas investigações antes de decidir se oferece denúncia contra os acusados. Em nota, o Bradesco diz que não houve contratação dos serviços oferecidos pelo grupo investigado, que foi derrotado por 6-0 no julgamento do CARF e que Luiz Carlos Trabuco não participou de nenhuma reunião com o grupo citado. Depois da notícia do indiciamento, as ações do Bradesco caíram mais de 5% na Bolsa de Valores. Quando essa Operação Zelotes foi lançada, eu comentei aqui no Jornal da Gazeta que essa era uma operação de que nunca mais se ouviria falar porque envolvia grandes empresas e com elas ninguém teria peito de mexer. Eu queimei a língua, como ficou demonstrado hoje pelo indiciamento do presidente do Bradesco. O que se espera de todas essas operações, todas, eu repito, é que elas sejam de verdade e alcancem quem quer que seja. Não há acusados de primeira classe. Mas isso pode ser um tiro de canhão no peito da governabilidade, dizem alguns. A lei vale de verdade ou alguns malfeitos devem ser tolerados em nome da pátria, entre aspas? O mercado financeiro, o grande capital, nunca tiveram dúvida nenhuma sobre a resposta. E ainda falando sobre a Operação Zelotes, a investigação apura repasse de 10 milhões de reais a um filho de Lula. O dinheiro foi descoberto depois da quebra do sigilo bancário do empresário Luiz Cláudio Lula da Silva e da empresa dele, a LFT Marketing Esportivo. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, até então, os investigadores da Zelotes sabiam que a empresa do filho caçula de Lula tinha recebido 2,5 milhões de reais da Marcondes e Maltoni, empresa do casal Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. Os dois já foram condenados nas Zelotes e estão presos. Eles são acusados de corrupção no lobby para a compra de medidas provisórias em favor do setor automotivo. No entanto, segundo o jornal, a polícia acredita que o valor foi de aproximadamente 4 milhões de reais. O restante teria vindo de fontes suspeitas. A Zelotes apura agora qual trabalho foi prestado para justificar o pagamento dos outros valores. Ainda de acordo com o Estadão, a empresa de Luiz Cláudio não tem funcionários registrados, apesar dos valores milionários que recebeu, nem experiência em consultoria. A reportagem afirma que o trabalho para Maltoni foi copiado da internet. Em nota, os advogados de Luiz Cláudio dizem que o filho de Lula não recebeu os valores indicados pelo jornal Estado de São Paulo. A defesa também criticou o vazamento dos dados sigilosos da investigação e disse que vai recorrer à justiça. Relator pede a cassação do deputado Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara dos Deputados. O deputado Marcos Rogério do DEM entregou hoje o relatório no Conselho de Ética. Ele não adiantou o teor do voto, mas deputados do colegiado confirmam que ele pediu a cassação de Cunha. O relatório será conhecido amanhã em sessão do Conselho. Meu voto considera o conjunto dos fatos. Ele é substancioso, jurídico, vai permitir que o colegiado tome uma decisão segura, tranquila, conhecendo os fatos, na sua profundidade e na sua gravidade. Cunha é alvo de uma ação por quebra de decoro por ter mentido sobre a existência de contas no exterior à CPI da Petrobras. O relatório de Marcos Rogério deve se ater apenas a este caso e deixará de fora acusações de que Cunha tenha recebido propina do esquema de corrupção da Petrobras. Cunha, que foi afastado do cargo pelo STF por estar obstruindo a Lava Jato, nega as acusações. E o presidente do Conselho de Ética, o deputado José Carlos Araújo, do PR, afirmou que foi alvo de uma representação. Ele diz que essa é mais uma manobra de aliados de Cunha. O objetivo é atrapalhar para que eu não possa dirigir os trabalhos da representação contra o deputado Eduardo Cunha. Araújo é acusado de ter feito repasses irregulares a vereadores de Juazeiro, na Bahia, e de ter utilizado um laranja na compra de um terreno, além de ter atentado contra a imagem de um prefeito do interior baiano em pronunciamento numa rádio local. Cunha nega ter participado da ação contra o presidente do Conselho de Ética. O presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, assinou um ofício que pode mudar as atuais regras dos processos de quebra de decoro e beneficiar Eduardo Cunha, de quem é aliado. Maranhão fez uma consulta à Comissão de Constituição e Justiça sobre o rito a ser seguido, especialmente quando o plenário decide de forma contrária ao Conselho de Ética.
Aliados de Cunha temem que o plenário reverta uma eventual pena alternativa proposta pelo Conselho e determine sua cassação. E agora, direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o futuro de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha já transformou o Conselho de Ética da Câmara numa sucursal da casa da mãe Joana. Ele agora se prepara para testar a disposição dos seus colegas de fazerem o papel de idiotas. Para se livrar da cassação do mandato, que deve ser sugerida pelo relator, Eduardo Cunha articula a aprovação de uma punição mais branda, uma suspensão, por exemplo. Para que isso ocorra, a maioria dos 21 membros do Conselho de Ética precisa se dispor a fazer o papel de idiota, fechando os olhos para tudo que está na cara. O processo contra Eduardo Cunha, de manobra em manobra, é o mais longo da história da Câmara, já dura 7 meses. O petista André Vargas, que foi vice-presidente da Câmara, foi cassado em 4 meses e meio, porque também se lambuzou na Lava Jato e mentiu sobre um presente que recebeu do doleiro Alberto Youssef, uma viagem de jatinho com a família. O material estocado na denúncia e nos inquéritos que correm contra Eduardo Cunha no Supremo Tribunal Federal já é mais do que suficiente para que a Câmara envie o personagem para o juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Já não há a menor dúvida de que Eduardo Cunha mentiu sobre suas contas secretas na Suíça. Mas se Deus descesse hoje na Câmara e pedisse ao exército de Eduardo Cunha para optar entre a probidade e a salvação do indefensável, os soldados do presidente da Câmara diriam em uníssono que se dane a probidade. Boa noite. Depois de uma madrugada chuvosa, o sol até apareceu essa tarde, as instabilidades perderam um pouco da força. A máxima chegou aos 24 graus aqui na região metropolitana e o tempo ficou levemente abafado. Pois é, essa próxima madrugada agora também promete alguma chuva, e pode essa chuva até se estender ao longo da quarta-feira. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. As temperaturas voltam a cair no sul do país e há chances de geada na Serra Gaúcha e no Planalto Catarinense. Isso por causa de uma massa de ar polar que, apesar de derrubar as temperaturas, deixa o tempo aberto e ensolarado. Só deve chover no estado do Paraná e no Vale do Itajaí. E essa chuva se estende também pelo estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aqui no Sudeste, o ar seco já perde força e permite alguma chuva também entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sul e Oeste de Minas. Já entre o Norte de Minas, Oeste do Mato Grosso até o interior do Rio Grande do Norte, o tempo fica firme. Nas outras áreas do país, sol e chuvas pontuais. Mínima de manhãzinha de 11 graus em Porto Alegre, 13 em Curitiba e 15 graus em BH. À tarde faz só 19 graus na capital gaúcha, 29 no Rio de Janeiro e 30 em Salvador. Para São Paulo, novas áreas de instabilidade se formam e avançam pelo centro-norte, oeste e sul do estado, provocando chuvas a qualquer hora do dia. E aí tem até risco de chuva forte, principalmente entre a tarde e a noite. Ainda faz friozinho na madrugada, mas o tempo fica abafado durante a tarde. Aqui na Grande São Paulo, há chance de temporais isolados. E aí a gente já sabe, podemos ter transtornos pela cidade. Vamos ver algumas temperaturas? Amanhã aqui na capital, mínima de 15 e máxima de 23 graus durante o dia. Em Ribeirão Preto, mais a oeste do estado, máxima de 27 graus. E no litoral, na cidade de Santos, mínima de 18 e máxima prevista de 25 graus. Em delação premiada, o executivo português aponta que Nácio Rodrigues, ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e ex-presidente estadual do PSDB, recebeu propina de R$1,5 milhão e que parte foi destinada ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais do PSDB. Rodrigues foi preso temporariamente ontem na Operação Equalis, deflagrada pelo Ministério Público. Firmino Rocha, ex-diretor comercial do grupo português Iser, revelou que a propina foi paga a Rodrigues para que a empresa fosse beneficiada num contrato de aquisição de equipamentos para a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas. O projeto é da gestão de Antônio Anastasia no governo de Minas. Atualmente, Anastasia é senador pelo PSDB e relator da Comissão Especial do Impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo a Controladoria Geral de Minas Gerais, que investigou a obra em conjunto com o Ministério Público, os materiais foram comprados sem licitação e com superfaturamento de quase R$4 milhões.
Apesar de terem sido pagos, os equipamentos não teriam sido entregues, gerando prejuízo de 8 milhões de reais ao governo de Minas. Em nota, o PSDB de Minas Gerais afirma que desconhece detalhes da Operação Equalis e que, se houver indícios de irregularidades, eles devem ser investigados pelos órgãos competentes. Também em nota, o senador Antônio Anastasia, do PMDB, disse que não tem conhecimento dos fatos que levaram à operação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ele defende que quaisquer denúncias devam ser rigorosamente apuradas pelos órgãos competentes e julgadas na forma da lei. Nós dissemos errado, o Antônio Anastasia é do PSDB. Defesa de José Carlos Bunlai diz que pecuarista amigo de Lula teve reuniões com Marcelo Odebrecht entre 2010 e 2012. Hoje, Bunlai prestou depoimento à Polícia Federal. Segundo o advogado Conrado de Almeida Prado, Odebrecht e Bunlai participavam do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e, por isso, de acordo com o advogado, teriam se aproximado. O interrogatório sobre a relação entre os dois foi em 24 de maio, mas a audiência foi interrompida com a informação da morte do principal advogado de Bunlai, Arnaldo Malheiros Filho. Marcelo Odebrecht está preso desde junho do ano passado e já foi condenado a mais de 19 anos de prisão na Lava Jato. Bunlai cumpre desde março prisão domiciliar por problemas de saúde. Ele é acusado de tomar um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais do Banco Chaim. Ontem, o pecuarista disse ao juiz Sérgio Moro que um dos motivos que o levaram a ceder o nome para o empréstimo foi o medo de invasão dos seus mais de 200 mil hectares de terra. Afirmou também que dos 12 milhões, 6 milhões seriam usados na campanha do PT para a Prefeitura de Campinas. De acordo com os investigadores, os outros 6 milhões foram repassados a Ronan Maria Pinto, empresário de ônibus do ABC Paulista, que foi preso na Lava Jato. Para a polícia, a investigação em torno dele recoloca em cena o assassinato do prefeito petista de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Bunlai disse que agiu como testa de ferro na negociação. Conforme já expliquei, quando eu cheguei no banco, o empréstimo estava totalmente aprovado, só precisava de um trouxa que nem eu para assinar e ficar responsável por ele. Segundo as investigações, o empréstimo foi considerado quitado em 2009, quando o Grupo Chaim assinou com a Petrobras um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para operar o navio sonda Vitória. Bunlai disse que não sabia que o empréstimo seria pago com o contrato do navio e que o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, participou da negociação. Ele não me falou que ia pagar, de que forma que ia pagar, até porque eu não queria nem conversar mais sobre isso. Em nota, o PT informou que nunca fez empréstimo com o Banco Chaim e que todas as doações recebidas são legais e foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A defesa de Vacari disse que as informações de Bunlai jamais serão comprovadas porque não são verdadeiras. O Grupo Chaim não quis se manifestar. O empreiteiro Marcelo Odebrecht assinou compromisso para fazer revelações à Operação Lava Jato na tentativa de obter delação premiada e os benefícios previstos em lei. Ele está preso há quase 1 ano, já foi condenado a 19 anos de cadeia e enfrenta outros processos. Em março, a Polícia Federal apreendeu uma lista com nomes de cerca de 300 políticos que receberam um total de 55 milhões de reais da Odebrecht. Ainda não se sabe se foram doações legais ou Caixa 2. O pai de Marcelo, Emílio Odebrecht, também deve ser ouvido. E agora vamos acompanhar o comentário de política de José Neumann e Pinto. Recentemente, numa reunião do sindicato, onde ele se sente bem, o ex-presidente Lula fez uma denúncia gravíssima. Ele disse que a alta burguesia brasileira, os coxinhas da direita, impediram que o governo recebesse dinheiro, sonegando impostos de forma planejada. Bom, o Lula passou 8 anos no governo, governa mais 5 anos com a Dilma, já lá se vão 13, então, né, 13 anos e 4 meses e 12 dias, e ele não aprendeu nada. O capitalismo é assim, o sujeito produz e paga imposto. Se puder, sonega para ganhar mais. Quem tem que cobrar, e cobrar duro, é o Estado e a Justiça. No Brasil, o que está acontecendo agora é que a justiça funciona na primeira instância. Na primeira instância, por exemplo,
o presidente de um grande banco, o Bradesco, está sendo indiciado na Operação Zelotes. E o dono da maior empreiteira do Brasil, Marcelo Odebrecht, você acabou de ouvir aí a respeito da delação premiada dele, está preso, condenado em Curitiba, na Lava Jato. O Sérgio Moro, o juiz lá da Lava Jato, já condenou 71 réus a mais de 1000 anos de cadeia e tem sido confirmado. Sabe quantos o Supremo condenou até hoje? Nenhum, 71-0. Dá para imaginar uma coisa dessa? Ou seja, hoje no Brasil, você tem duas vantagens que tornam um cidadão com mandato muito privilegiado em relação a um cidadão sem mandato, mesmo que ele seja muito rico. A luta de classes não existe no Brasil no conceito marxista. Existe a luta dos mandatos com os sem mandatos. Os que não têm mandatos e não gozam de foro privilegiado também não têm o privilégio do chamado sigilo de justiça. Aí ficam reclamando de delação seletiva. Não pode ter nem foro privilegiado, nem sigilo de justiça. Político que governa ou que legisla tem mesmo é que ser revelado tudo o que faz qualquer mal feito. O resto é conversa para boi dormir. Bom, eu volto aqui na quinta para a gente continuar direto ao assunto. Em pé. Aloysio Nunes Ferreira vai ser o líder do governo no Senado. O senador tucano foi escolhido para a função pelo presidente interino Michel Temer. O convite teria contado com o apoio do presidente do PSDB, senador Aécio Neves. Com a escolha, o PSDB ganha mais espaço no governo. A legenda já tem 2 ministérios, o de Relações Exteriores, comandado por José Serra, e o das Cidades, ocupado pelo deputado licenciado Bruno Araújo. Cabe ao líder do Senado ajudar na articulação política e fazer a ponte entre o Palácio do Planalto e os parlamentares. O líder do governo na Câmara é o deputado André Moura, do PSC. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o olhar da oposição sobre as perspectivas de superação da crise brasileira. O Jornal da Gazeta recebe Ciro Gomes, político de extensa carreira, tanto no Legislativo, como deputado estadual e federal, como no Executivo, onde foi secretário de governo, ministro de Estado e governador do estado do Ceará. Muito obrigada por estar conosco. Eu tenho feito essa pergunta e acho interessante as respostas, a variação nas respostas. Vou fazer para Ciro Gomes. Como a história vai registrar a sequência dos fatos dessa época de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Como um momento grave de destruição de uma jovem democracia provocada por uma quadrilha de assaltantes dos recursos públicos. Interessante, interessante, porque quando fala numa quadrilha nós temos situação e oposição. Não, mas nesse caso a história vai registrar que quem construiu esse monstro terrível, que eu nunca vi, você falou da minha extensa vida pública, eu tenho 32 anos, estava vendo o noticiário ali agora, de vocês, contei 8 notícias de casos de esculhambação numa noite de noticiário. E o nosso povo está voltando para casa assustado com o desemprego, assustado com a violência, com o mau funcionamento da saúde. E o que aconteceu é que essa quadrilha que se organizou, transitou PMDB com PT para PMDB com PSDB. E, tirante as exceções que há, a hegemonia desse grupo é de bandidos mesmo. Isso é o que será registrado na história. Mas, Ciro Gomes, quando fala isso, todo esse processo passou pelos rituais previstos em lei, tanto a eleição da presidente que está afastada, como o próprio processo de impeachment, a composição das alianças políticas. Esse é o país que somos. O Brasil é um país de políticos assim bandidos? Como nós não podemos... É isso que Ciro Gomes está dizendo? A hegemonia política hoje dos mandatários no Brasil, infelizmente, é de bandidos. A maioria é diferente do passado? É bastante diferente. Em que sentido é diferente? Veja, quando se permitiu a um homem como Eduardo Cunha representar a maioria do parlamento, isto não aconteceu por acaso, ele não é um estadista, ele é um psicopata, é um marginal que está na história da polícia brasileira há muitos anos
E como dizia o velho Rui Barbosa, o poder que mais tem faltado à República, o Judiciário, ainda não alcançou o Eduardo Cunha para deboche da sociedade brasileira sofrida como está. Eu era governador quando o escândalo do Collor aconteceu e ele era parte do escândalo do PC Farias roubando na Telerge. Depois ele se acertou com o garotinho e foi expulso lá do Rio de Janeiro roubando no fundo de pensão da SEDAI. Depois o Lula deu para ele Furnas, depois a Dilma deu para ele a vice-presidência da Caixa. E hoje está na situação em que está. Mas deixa eu explicar, mas ele está o que? Ele está mandando no Brasil, Maria Lídia. Ele está mandando esses protocolos legalistas e tal. Você diz, seguir o rito, quem tem a memória trágica que eu tenho, se não aquela que eu testemunhei, aquela que eu estudo, lembra como foi em 64. Um porta-aviões norte-americano parado ali na Baía da Guanabara, fora da vista da população, planos de ocupação do Brasil. O Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, que era o Renan Calheiros da época, declarou vaga à presidência da República, o Getúlio, o João Goulart, no território nacional. E nomeou Ranieri Mazzilli, que era o Eduardo Cunha da época, presidente interino, que fez uma eleição indireta. Está comparando o momento todos os atual protocolos. E o Supremo Tribunal 64? Federal homologou, claramente, com os mesmos e graves interesses. Com a história de Mar de Lama. E a população brasileira subscreve? Porque 64 foi subscrito pela população. Agora, hoje de novo. A população subscreve. Claro, a maioria do povo brasileiro, quer dizer, diga-se de passagem. O Brasil é composto por golpistas? Não, a população não. Nós estamos falando da população. Vamos falar bem da verdade. A população tem 3 razões graves para ter desconstituído a base do governo Dilma e ter deixado os políticos fazerem a sua canalice lá em Brasília sem punição nenhuma. Primeiro, ela mentiu na eleição. Prometeu uma coisa e fez a outra. Como é que justifica a Dilma nomear o Levi? Tem alguma coisa patológica no Brasil se o meu amigo ministro da Fazenda, o Meirelles, era o homem do que o Lula queria para Dilma e é o homem que o golpista bota no lugar para administrar a economia. Tem uma coisa doentia no Brasil acontecendo. Então, a primeira razão, mentiu na campanha. A segunda, destruiu a gestão da economia brasileira. Nós estamos numa depressão econômica sem precedentes. Eu fui ministro da Fazenda. Ajudei a fazer o real. Sei o que eu estou dizendo, não estou exagerando. Ninguém viu na história brasileira contemporânea uma depressão econômica dessa natureza com a maior taxa de juros da história da humanidade. Juro real. E terceiro, a questão do escândalo novelizado em rede nacional pelos grandes conglomerados de mídia que não estão nem aí para a decência. Vamos combinar. Lá no Getúlio foi a mesma coisa, Mar de Lama, tudo porque os interesses orgânicos, seja do rentismo, seja do realinhamento internacional do Brasil, para voltar a se subordinar à hegemonia do Império, é a mesma coisa, filme velho, né? Com a diferença que nós não estamos mais na Guerra Fria. Ciro Gomes, o vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu interinamente a presidência da República conforme no rito do processo de impeachment na fase em que chegou. E é o que acontece agora. Ciro Gomes já disse que o governo Michel Temer será uma tragédia sem precedentes. Será uma tragédia sem precedentes. Aí a minha indagação, para fazer uma afirmação dessa, Ciro Gomes, um homem experiente como você, Ciro Gomes é dada a premonição, tem bola de cristal ou faz já um pré-julgamento? Não, eu faço um vaticínio baseado na minha vivência. Vaticínio? Eu estou fazendo uma previsão, que é um pouco o jogo da especulação da política, você projeta cenários. Mas eu sustento muito porque há uma crise estratégica com o Brasil que nós não temos como mexer nela. E negou-se a consciência disso aos brasileiros para fazer o desmonte do governo da Dilma com a ajuda deles, né, do PT e do PMDB, que eles botaram lá no poder. Qual é o que eu estou falando? Nós vendíamos um minério de ferro, eu trabalho na CSN para pagar o leite das crianças. Então, nós vendíamos minério de ferro a $190 uma tonelada, estamos vendendo a 50. O petróleo, quando nós organizamos a lei de partilha, era 110, estamos vendendo a 30. O pré-sal numa conjuntura internacional, então nós temos valor de mercado. Então, nós temos um buraco nas contas do Brasil com o estrangeiro que causa uma depreciação da nossa moeda. Isso vai para os preços e que apresenta inflação. E esses loucos de Brasília atiram na inflação brasileira, que é de juro e de tarifa, com taxa de juros.
A taxa de juros destrói o tecido produtivo e nós vamos para 14% de desemprego. Esse é o clamor da Fiesp há quanto tempo? Mas, não, o clamor da Fiesp é uma nojeira. Não, há muito tempo, sobre taxa de juros. A Fiesp é uma nojeira, não tem agenda de nada. E a Fiesp vai ser enganada pelo Michel Temer. Ela vai tomar na testa a proposta da CPMF daqui 30 a 60 dias, outro vaticínio. Porque não tem saída, Maria Lívia, não tem saída. Sem imposto extra não terá saída? Não, o desequilíbrio fiscal brasileiro não é pelo excesso de despesa, como essa conversa mole, reacionária da Fiesp, muita gente fala, é que a receita despencou. Isso não quer dizer que não tenha despesas disfuncionais, que você não tenha que consertar, moralizar, mas o buraco... É o somatório dessas variáveis. Eu vou te dar um número. Nós vamos pagar esse ano 600 bilhões, com B de bola, de reais, de juro para banco. Se você juntar mais 500 bilhões de rolagem de parte do principal que vence e nós não temos dinheiro para pagar, dá 1 trilhão. Com T de tapioca. Que dinheiro que gente besta comeu não sabe nem o que é. Mas você fez uma referência agora há pouco a Henrique Meirelles, como meu amigo Henrique Meirelles. Meu querido amigo. Michel Temer acertou na nomeação de Henrique Meirelles. Comparando a Dilma, comparando o itinerário dos auxiliares da Dilma. Vai conseguir realinhar a economia? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque ele chega Nem lá... os fundamentos para o realinhamento? Não. Ele tem, por exemplo, ele sabe que a taxa de juros está fora do lugar e enfim, vamos logo ficar sabendo, ele vai fazer a taxa de juros baixar. Porque o próximo ciclo dessa crise, se o juro não baixar, é uma crise de liquidez do setor financeiro, uma crise bancária. Ninguém mais está pagando ninguém no Brasil, é a maior estatística de concordatas, antigas concordatas, agora a recuperação judicial. Enfim, o crédito estrangulou. Então vai baixar a taxa de juros. Ele vai baixar a taxa de juros. Vai oferecer resultados. O câmbio que já tinha acontecido com a Dilma, não, isso foi a Dilma que fez. O câmbio, a manutenção da taxa de juros é incompreensível. Assim eu explico, isso é simples. Quando a gente botou a taxa de juros em 14,25, a inflação projetada era de 11,5%. A taxa de juros que interessa é a diferença entre inflação e ela. Hoje a taxa de juros projetada é de 6%. O que está fazendo a taxa de juros no mesmo tamanho que estava? Só dando lucro exorbitante para banco, só que é lucro contábil e eles vão se ferrar. Os bancos já estão caindo, despencando, os seus provisionamentos já são recordistas. Então o Meirelles, que sabe disso e foi para lá para isso, são duas tarefas. Uma está a entregar ao Meirelles, que é gerar excedente para segurar a liquidez do crédito público e que se ferre o povo. A outra tarefa é o Serra, tirar o Brasil de um alinhamento, de um protagonismo internacional importante para nós e nos subordinar de novo ao neocolonialismo. Então, eu estou entendendo, você está dizendo, então, que Michel Temer está acertando? Não. Mas você imagina, 19 dias. Mas acabou de mostrar que Henrique Meirelles vai tomar medidas imprescindíveis. Sim, José Serra também. Não. O que eu disse é o seguinte, acerto. que a taxa de juros vai cair, mas a proposta dele de tabelar as despesas em valores nominais é uma sandice, que não vai passar. É uma mentira, que ninguém está prestando atenção, mas se isso acontecesse, era bom para nós da oposição. Quer dizer, admite a possibilidade, se acontecer. Não, se acontecesse, isso era muito bom para nós da oposição, porque o Michel Temer é um despreparado e isso ia tombar na cabeça dele. Sabe o que significa? Eu fiz a conta. Significa que no ano 17... o Brasil teria que sair de uma despesa com saúde, educação, salário, etc., de 1 trilhão para 600 bilhões. Eu queria ver onde é que eles iam achar um corte de quase 40% nas despesas brasileiras, que já estão todas extraordinariamente deprimidas. E com a canalice de deixar a despesa com juro fora do controle. Mas, Ciro então, Gomes... a visão do Meirelles é errada, estrategicamente errada. Mas o governo da Dilma estava tangendo de forma tão ruim a economia que há uma margem de ganho de eficiência. Só me entenda bem aí. Bom, agora você acaba de dizer que é nós que somos oposição, da oposição. Você está trabalhando para a reversão da aprovação do impeachment e volta da presidente Dilma Rousseff? Eu trabalho pela defesa da democracia brasileira. Isso quer dizer a volta de Dilma Rousseff? Sem dúvida. Ela que e o que acontecerá com o país ela que recebeu do povo este mandato. Mas... Eu estou me vendo, presidente, não porque eu vou ser. Eu estou me pondo no lugar. Olha a bola de cristal. Não, eu não sei se eu vou ser, eu estou dizendo assim, eu me ponho no lugar das pessoas para entendê-las. A Dilma é uma pessoa honrada, não roubou, não Mas participou. isso é fora de questão dela. Então, se isso é fora de questão, ela não cometeu crime. Não é essa a razão. Então, ela não cometeu crime. Eu estou lhe sugerindo, amanhã, quando você puder, leia um caso de um ex-presidente norte-americano, 1868, se a memória não me trair, chamado Andrew Johnson. Mas é bom para o Brasil que Dilma Rousseff Não, é bom volte, respeito à democracia. Depois de todas as bom críticas respeito à democracia. Feitas. As críticas são Sim, mas do ponto de vista da solução dos gravíssimos problemas, o presidencialismo dos 11 permite milhões mais de 11 milhões de desempregados. Ninguém é mais crítico, mais azedo. Eu não aceitei ser ministro dela, enfim. Porém, ela tem a nobreza. Amanhã, vamos lá, eu me vejo no lugar dela. Eu vou ser presidente da República, se Deus um dia permitisse, até posso ser mesmo.
Estou pensando muito se vou ser candidato. Mas se eu for, vou para fazer história. Mas já disse aqui que seria, vai ser ainda. Se eu for, vou para fazer história. Ou seja, vou mexer no que tem que mexer. Tudo dentro da lei, dentro da regra, direitinho, negociando, ponderando, mas na hora do conflito, que canalha vier exigir pedaço da Petrobras, não sei o que e tal, eu meto o cara na cadeia em flagrante. Mas vai competir com Lula? Ah, se ele for candidato, eu vou mais ainda. Porque ele é responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Ele é o grande responsável, porque resolveu brincar de Deus. Resolveu brincar de Deus, menos por isso. Ele Mas que você fez os o acordos. responsabiliza por quê? Porque ele que botou o Michel Temer na vice, ele que acertou-se com o Eduardo Cunha, ele que saiu fazendo besteira, ia dizendo outra coisa aqui, mas eu tenho que controlar minha indignação, né? E botou uma pessoa que, afinal de contas, sendo muito boa gente, não tem vivência nenhuma. Se você olhar o que eu andei falando na data, eu votei, apoiei, mas isso não vai dar certo, não pode dar certo. Não pode dar certo. Agora, nessa nossa entrevista, já estou sendo avisada. O que é que o Fernando Henrique fez? O que é que o Fernando Henrique fez? Se acertou com o PMDB, botou esse mesmo Eliseu Padilha para fazer a roubalheira no Ministério do Transporte. A mesma gente. Romero Jucá era o líder dele. Enfim, era a mesma canalha, a mesma turma. Mas vai ver se o Fernando Henrique botou a vice-presidência da República na mão dessas canalhas. Botou um brasileiro de alta respeitabilidade, chamado Marco Maciel, que é do outro lado da vida pública, enfim, mas um brasileiro decente, correto. Vai ver se o Lula botou. Lula botou o Zé Alencar, um brasileiro extraordinário, um estadista, um homem absolutamente respeitável. Aí bota na Dilma o Michel Temer, um sem voto, testa de ferro dessa quadrilha de marginais do Brasil. Ciro Olha Gomes. O que deu, é o que daria. Ciro Gomes, deixa claro da possibilidade, falou em outra entrevista aqui de que seria, sim, candidato à presidência da República. Aqui nessa entrevista, já avisaram que o nosso tempo terminou, mas eu faço essa última questão. Fez duras críticas, mas eu não vou enumerar para não comer o nosso tempo. Adeus todo mundo. Não. Quase. Acabei de elogiar o Marco Maciel. Mas elogiou o Zé um ou outro, Alencar. mas aqueles que estão com poder de decisão, que estão no poder. A minha indagação é essa. Ciro Gomes é pavio curto. Eu não sou pavio curto, eu sou Ciro indignado. Gomes é uma pessoa de língua muito afiada e destemida no sentido de fazer as críticas, sempre foi. A minha pergunta é, como candidato à presidência da República, essa sua franqueza exacerbada pode ser contraproducente, exibindo um perfil de personalidade de alguém que não consegue conviver com seus contrários? Sim, mas como eu não consigo? Eu tenho 32 anos de vida pública. Não, estou perguntando isso. Pode respondendo. passar essa ideia? Por meus adversários que não podem me chamar de ladrão. Contumaz 32 anos, ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração Nacional. Não é temerário? Veja bem, democracia é assim, o povo resolve. Se quiser um ladrão frio, tem o Eduardo Cunha, o cara chama ele de ladrão na cara dele assim, ele olha para o outro lado, não reage. Eu não. Como eu me comporto, abri mão, sabe, de privilégio, não tenho triplex, não quero saber de presente, nunca quis saber de nada, vivo trabalhando, tenho 58 anos de idade, estou trabalhando, eu mereço respeito. E quem não me dá o respeito que eu mereço, vai levar de volta. Ponto final. Quem achar bom presidente assim, vota comigo. Quem não achar, vota no Eduardo Cunha. Isso é a democracia. Muito obrigada, Ciro. Obrigado a você. Uma boa noite. Juliana. Nos últimos 35 anos, o estado de São Paulo registrou 244 mil casos de AIDS. Aqui no Brasil, a doença cresce entre os jovens, especialmente homossexuais de 16 a 19 anos. Para especialistas, as campanhas devem ser reforçadas nas escolas. Quando Murilo adoeceu, havia pouca informação e quase nenhum tratamento. Pessoas perdiam amigos e parentes. O Brasil e o mundo perdiam seus ídolos. Há 29 anos, descobrir ser portador do vírus da AIDS era como uma sentença de morte. Eu pesei 20 e poucos quilos apenas naquela época. E os médicos disseram que eu teria, para fazer já os trâmites necessários para o funeral, porque não tinha mais o que fazer. Histórias como a dele estão retratadas nos 2 volumes do livro Histórias da AIDS no Brasil, que acaba de ser lançado. A publicação traz um relato abrangente sobre a construção das políticas públicas no Brasil em resposta à AIDS. O livro, editado pelo Ministério da Saúde em cooperação com a Unesco, foi escrito pela doutora em Sociologia Lindinalva Teodorescu e pelo médico e criador do primeiro programa DST AIDS do Brasil, Paulo Roberto Teixeira. Principalmente no início, tinha poucos documentos. Então, eu tive que recorrer realmente a essa memória coletiva. E ficou interessante, porque aí fica uma história oral. Aí eu contei isso, aí o médico conta, né?
Por que eu me envolvi? Tem médicos que abandonaram, como o Paulo Teixeira, o seu escritório e foi se dedicar a essa saúde pública, né? O livro mostrou que houve muitos avanços no diagnóstico, no tratamento, na forma de se encarar a doença. Mas a lição que fica é que não dá para descuidar da prevenção. A AIDS avança entre os jovens, especialmente entre os homens gays na faixa dos 16 aos 19 anos. Eu acho assim que nem todo mundo se protege, só que eu acho que depois que alguém faz alguma coisa, ela percebe que está correndo risco e vai atrás de fazer exame e se cuidar. Os jovens, assim, eles são geralmente bem impulsivos, assim, e na hora que rolar o momento ali, ele nem pensa muito em se prevenir. O futuro não é totalmente tranquilo. Ou se retoma com energia o processo de anos atrás, de uma intensa mobilização franca, aberta, clara para toda a população, ou nós estamos sim sob risco de ter, num futuro próximo, perdas muito sérias. E você vai ver a seguir os números que retratam o drama dos refugiados. Mais de 2.500 imigrantes já morreram na travessia do mar Mediterrâneo só neste ano. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Metroviários de São Paulo decidem agora à noite se vão parar amanhã. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem outras informações ao vivo. Olá, Sabrina. Olha, essa assembleia começou agora, mas ainda não está definido se realmente ocorrerá a greve de 24 horas marcada para amanhã. Eles vão decidir daqui a pouco, em poucos minutos. Eles pedem reajuste salarial de 10%. Na primeira tentativa, o metrô ofereceu 7,5% de reajuste. Agora, depois de uma reunião hoje à tarde no Tribunal Regional do Trabalho, ofereceu então 10%, mas de forma parcelada. Os trabalhadores querem em uma única parcela. Eles vão decidir então se haverá paralisação amanhã, daqui a pouquinho. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Vamos agora às notícias do esporte com Juliana Verbona e Celso Cardoso. O técnico Dunga teve outras 2 baixas para a disputa da Copa América. Celso Cardoso. Juliana, a CBF anunciou hoje os cortes do goleiro Ederson e do meio-atacante Rafinha, da equipe que disputará a Copa América Centenário. Para os lugares deles foram chamados Marcelo Groi, do Grêmio, e Lucas, do Paris Saint-Germain. O lateral Felipe Luiz e o volante Casemiro, que disputaram a final da Champions League no último sábado, já se juntaram ao grupo que está na Califórnia. Após a vitória por 2-0 diante do Panamá no domingo, os jogadores da seleção brasileira se dividiram ontem em 2 grupos de treinamento. No campo, os atletas que não jogaram ou atuaram por até 45 minutos, enquanto na academia ficaram aqueles que começaram a partida. Destaque da atividade ficou com a chegada de Felipe Luiz e Casemiro ao elenco que vai disputar a Copa América Centenário. Os 2 jogadores se enfrentaram no último sábado na final da Champions League. Um orgulho muito grande estar aqui na seleção outra vez, poder disputar essa competição única, mais orgulho ainda, então o mais importante é tentar ajudar o grupo a conquistar esse título, porque seria muito importante para a gente. Pensamento já 100% já focado agora na seleção, já para conquistar esse título já que a gente está precisando. Após o treino, alguns jogadores aproveitaram a tarde de folga para ir ao jogo da NBA entre Golden State Warriors e Oklahoma City Thunders. A seleção volta a treinar hoje em Los Angeles e a novidade será a presença de Rogério Ceni como auxiliar pontual no lugar de Juninho Paulista. Celso, dá para ficar confiante no resultado da seleção? A seleção brasileira não tem a mesma força de outrora, não tem os mesmos craques do passado. O Brasil, em outras circunstâncias, mesmo não sendo favorito,
tendo um time desacreditado, conseguiu ganhar títulos. Agora eu acho um pouquinho mais difícil. Pode até ganhar pela força da camisa, pela história, mas existem seleções que estão à frente. Por exemplo, o México está apresentando um bom futebol. A Argentina está esse impasse porque teve intervenção do Estado na federação, talvez corra o risco de ficar fora da Copa América, o que eu não acredito. A Argentina, se jogar, é a maior favorita. Tá certo, Celso. Obrigada por hoje. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, Gamberini. Mais de 2.500 imigrantes já morreram na travessia do Mar Mediterrâneo em 2016. Os números são da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Segundo a Acnur, ligada à ONU, foram cerca de 2.500 mortes de janeiro a maio deste ano, nas diferentes rotas marítimas que passam pelo Mediterrâneo. No mesmo período de 2015, foram contabilizados 1.855 mortos. O maior número de mortes foi registrado na rota que liga o norte da África à Itália. 880 pessoas morreram só na semana passada, quando 3 embarcações naufragaram levando imigrantes da Líbia para a Itália. De acordo com a organização, a quantidade de imigrantes que chegaram à Europa também cresceu. Passou de 91.800 nos primeiros 5 meses de 2015 para 204.300 agora. 2016 já é o 4º ano da crise migratória. 45.800.000 pessoas ainda vivem em regime de escravidão no mundo. É o que mostra o relatório Índice de Escravidão Global da ONG Walk Free Foundation. Esse número é quase 30% maior que o registrado no ano passado. Segundo o documento, 58% dessas pessoas vivem em apenas 5 países: Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que as políticas públicas que vigoram no Brasil nos últimos 30 anos reduziram a quase nada o trabalho similar à escravidão. É apenas 0,08% da população. O Brasil está lá embaixo, na posição número 151, na lista de países em que as pessoas ainda são escravizadas. É um levantamento feito por uma ONG humanitária, como vocês viram, com sede na Austrália, a Walk Free Foundation. Há uma notícia de que a escravidão ainda é muito praticada em todo o mundo. São quase 46 milhões de vítimas. Pela ordem, existem mais escravos na Coreia do Norte, no Uzbequistão, no Camboja, na Índia e no Catar. A Coreia do Norte é um horror. É um regime comunista que deveria ao menos respeitar a aparência de igualdade. Mas é o governo que escraviza. É o trabalho forçado dos contraventores ou dos dissidentes políticos. Em termos absolutos, a Índia é o país com mais escravos. São 1.200.000. Vocês poderiam me perguntar, como é que isso acontece num país em que em 2 décadas reduziu a pobreza pela metade? São hoje só 22% da população indiana, o que também criou uma classe média dinâmica e com vocação ao empreendedorismo. Acontece que uma odiosa tradição na Índia obriga os filhos e os netos a trabalharem de graça para pagar a dívida dos pais, mesmo que os pais já tenham morrido há muito tempo. Existem ainda mulheres obrigadas a se prostituir para pagar a dívida das famílias delas. A ONG que compilou todas essas informações demonstra um lado nojento, vergonhoso da humanidade. Temos com isso um par de lições. Uma delas é que não há democracia, não há economia de mercado de verdade em lugares onde o trabalhador não seja remunerado pelo trabalho que faz. A outra lição é que a escravidão não é apenas imoral, ela é algo que nos impulsiona para brigar, até com arma em punho. Sem liberdade de trabalho, não existe liberdade de nenhum outro tipo. É assim que o mundo gira. Boa noite. A partir de hoje, os passageiros já podem recarregar o bilhete único dentro dos ônibus municipais de São Paulo. As máquinas de recarga estão instaladas em mais de 300 ônibus. A Prefeitura planeja ampliar o serviço para toda a frota até o fim do ano. Quem costuma andar de ônibus em São Paulo pode até estranhar mais uma máquina na catraca, que fica pertinho do aparelho amarelo já conhecido e que serve para pagar a passagem. A máquina nova, vermelha, possibilita agora carregar os bilhetes no bilhete único dentro do próprio ônibus em circulação. Os primeiros 334 veículos com o validador já estão rodando por aí. São ônibus super articulados que estão em todas as regiões da cidade.
Para carregar o cartão, o passageiro deve fazer a compra de crédito por aplicativos de celular como o Moovit ou entrar na loja virtual da SP Trans. Aí é só encostar o cartão no terminal vermelho e baixar os créditos do bilhete na hora. Quem preferir, pode usar dinheiro, mas tem que gerar o boleto na loja virtual da SP Trans, pagar na rede bancária e esperar 24 horas para ter a recarga do cartão liberada. Os estudantes que têm passe livre também vão poder usar normalmente os novos equipamentos para recarregar, como fazem atualmente nas máquinas já existentes. Pouca gente ainda experimentou a tal novidade, mas o cobrador já gostou. E facilitou muito a vida do passageiro, né, e a nossa também, porque hoje em dia a população é ágil, né, rápida, então isso aí agiliza bastante. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Voltamos amanhã às 7. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o DJ dos Racionais MCs KLJ é capturado em A Máquina.